Igreja, estamos prosseguindo no nosso curso de estudo ao Apocalipse e desta vez estaremos estudando o capítulo 17 de Apocalipse, intitulado A Visão da Grande Prostituta assentada sobre a besta. E se você está com sua Bíblia em casa, gostaria que você me acompanhe na leitura dos primeiros 7 versículos. E está escrito assim: Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: Vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Ela me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava assentada com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe de prostitutas das abominações da terra. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: Por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. É interessante quando você lê a literatura bíblica, como por exemplo o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse, que muitas vezes quando o escritor diz que iria explicar algum mistério revelado, parece que essa explicação precisa também de uma explicação. É muito interessante, porque Deus sempre deixa para seus filhos essa inquietação, esse desejo de poder inquirir mais na palavra. Quando você lê livros como Apocalipse, eu diria que não são livros fáceis de estudar, e é necessário muito desejo de decifrar a palavra, de querer entender as escrituras, de querer compreender o sentido, o significado e os princípios espirituais que nos transmitem, para poder persistir e perseverar no estudo dela. Quando nós tratamos na aula anterior referente às 2 bestas, eu dizia que era muito necessário ler o livro de Daniel. Mas quando nós lemos o capítulo 17 de Apocalipse, além de ter que ler o livro de Daniel e estudá-lo pormenorizadamente, o capítulo 17 que acabamos de ler, ele também nos induz e nos obriga, diríamos assim, para poder entender esta figura da grande prostituta que está sentada sobre uma besta escarlate. Faz necessário com que a gente leia atenta e minuciosamente o livro de Jeremias e o livro de Isaías, porque tanto Jeremias quanto Isaías vão falar muito sobre a Babilônia e vão transmitir aquela visão divina do relacionamento que Babilônia tem com o povo de Deus. De maneira que sem ter lido as profecias de Jeremias e também de Isaías, pouco podemos compreender de alguns elementos aqui colocados no capítulo 17 de Apocalipse. Queridos, ler a Bíblia é uma aventura. A Bíblia é um oceano infinito. Às vezes eu me pergunto por que eu não comecei a estudá-la com mais precisão há muitos anos atrás. Então é necessário que a gente tenha essa perseverança e esse profundo desejo de poder tentar entender a palavra de Deus, e ainda assim ficaremos sempre aquém de aquilo que é necessário. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: em parte conhecemos,
e em parte profetizamos. O conhecimento sempre será parcial. E esperamos que com essa humildade a gente possa se aproximar do texto bíblico nesta manhã. E veja que o próprio texto nos transmite uma interpretação desta visão que que o apóstolo João está tendo. O que ele vê? Ele vê uma mulher extremamente enfeitada, como diz a palavra aqui, com joias maravilhosas e roupas aparentemente reais, púrpura e escarlate, pedras preciosas e pérolas, com um cálice de ouro na sua mão. E a razão pela qual eu pulei do capítulo 13 ao 17, você poderá entendê-lo a próxima semana. Veja, entrando já no texto propriamente, também diz a Bíblia que há uma besta neste caso escarlate. Que besta é esta? Aparentemente é aquela primeira besta que nós já deciframos em aulas passadas. Por que seria essa besta? Porque o texto está dizendo, no versículo 8, a besta que viste existia. Olha só, diríamos assim, o mistério da palavra. Existia, não existe mais e está para subir do abismo. Há um autor que me pareceu muito interessante, ele diz o seguinte, que este texto está dizendo que essa besta tem passado, tem presente e tem futuro. Mas veja, diz que ela sobe do abismo, igual que a primeira besta. O abismo era sinônimo de mar no mundo antigo. E quando você escute a palavra abismo, são justamente, né, as profundidades das águas. E a besta que sobe do mar e a besta que sobe do abismo parecem ser a mesma. Além do mais, esta besta se assemelha no fato de que tem 7 cabeças e 10 chifres. Não preciso explicar novamente aquilo que já foi explicado, mas somente para que vocês tenham uma ideia visual. Então esta prostituta, ela vem montada sobre este ser satânico, este ser diabólico, que na aula passada nós dissemos que era um sistema e ao mesmo tempo era uma pessoa, usando a interpretação de Daniel, que vai ser retomada aqui. E veja a maneira como explica o autor, com novos termos, a esta besta. Existia, não existe mais e está para subir do abismo. Quem é esta besta segundo a interpretação de João? Ele diz aqui: as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada, mas também são 7 reis. Quando nós explicávamos Daniel a semana passada, nós dizíamos que, retrasada, que as bestas no livro de Daniel representam reinos que são personificadas num rei. Todo reino tem um rei. Então a besta tem esse duplo significado. É um sistema, mas ao mesmo tempo esse sistema precisa ser comandado. Portanto, a besta representa, neste caso, o sistema e aquele que dirige o sistema. Por isso que o texto diz que as 7 cabeças são 7 montes e também são 7 reis. Olha o enigma que precisa ser decifrado. A expressão 7 montes, que aqui está escrito, muitos têm entendido que se refere às 7 colinas sobre as quais Roma está edificada. Portanto, as 7 colinas seriam Roma. Essa é a interpretação primeira que vem. Essa é própria da escola preterista, que eu já expliquei também o que é essa escola. Mas essa interpretação, se bem é certo, pode parecer que se assemelha à cidade de Roma,
ela tem um conflito com o texto, porque as 7 cabeças, se as 7 cabeças são Roma, então a mulher não é Roma, porque o próprio texto diz que a mulher é a grande cidade. Nesse caso é uma referência a Roma. Lembrem que o judaísmo tardio identificava Roma, a cidade de Roma, com Babilônia. O apóstolo Pedro também está dizendo lá no final da carta, da segunda carta: os de Babilônia vos os saúdam. E alguns dizem que Babilônia era um código para se referir a Roma, na igreja primitiva e no judaísmo tardio. Então, se a mulher é Roma, a grande cidade, porque a palavra Roma não é usada pelo apóstolo, diz a grande cidade, então as 7 cabeças não podem ser Roma. E nós explicávamos em aulas passadas que as 7 cabeças representam os 7 reinos que oprimiram o povo de Deus. Só quero dar aqui um pequeno texto que mais ou menos pode nos ajudar a entender um pouquinho. Veja o que diz aqui no capítulo 11, versículo 8: seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. Veja que aparentemente está falando de Jerusalém aqui, mas chama Jerusalém aqui da grande cidade, ok? Mas veja como que é chamada essa grande cidade. Ela não é chamada pelo nome de Jerusalém, sino é chamada como Sodoma e Egito. Sodoma porque era símbolo de imoralidade e injustiça, e Egito porque é símbolo de opressão. Então é comum no livro de Apocalipse usar códigos para referir-se a cidades, mas neste caso os 7 montes facilmente podem representar os 7 impérios que dominarão e exercerão domínio tirânico sobre o povo de Deus. Nós já falamos que seriam Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e finalmente o reino do anticristo. E cada um desses reinos tiveram governantes, neste caso simbolizados por reis. Então, o que está querendo dizer o texto é o seguinte: essa besta, com suas 7 cabeças, ao mesmo tempo que são reinos, estão personificadas por um rei. E veja este mistério. Por isso diz, a explicação é mais misteriosa que a imagem que quer explicar. E diz assim: são também 7 reis, as 7 cabeças da besta sobre a qual a prostituta está sentada. Vejam o que diz: 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Que mistério é esse? Essa é uma explicação ou é um mistério novo? É um mistério novo. Alguns tentam entender que estes eram reis ou imperadores romanos, mas nunca se saberá a data na qual João escreveu o livro dele. Portanto, seria impossível interpretar este texto bíblico. Por isso que muitos dizem que quando o texto diz 5 reis já caíram, lembrem, reis e reinos estão amarrados. E eles se referiam a quê? Os montes, como neste caso, sobre as quais a mulher se assenta. Montes na Bíblia são reinos, reis e reinos. Por exemplo, Jeremias 33, quando ele fala de Babilônia, diz monte da destruição. E quando fala de Jerusalém, de Sião, o escritor também de Jeremias diz assim: monte da justiça e da santidade. Se você lê os profetas, os montes sempre estão relacionados com reinos. E aqui diz 5 já foram e já caíram. Se nós associamos esses 5 com reinos, seriam Egito já caiu, Assíria, Pérsia,
Egito, Assíria, Pérsia, Babilônia e Grécia já caíram. 5. E o logo texto diz assim: existe. Qual seria esse que existe? Intérpretes dizem: esse que existe é o Império Romano, o mundo no qual a igreja, para quem foi dirigida Apocalipse, está vivendo. Mas o mistério está aqui, quando diz assim: e outro, ou seja, o sétimo, reino e rei, o sétimo, olha só o que diz: o sétimo ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo, ou seja, será um reino breve. Tá? Um reino breve. Obviamente, o reinado do Império Romano não foi para nada breve. E logo diz o texto assim: o mistério aumenta no versículo 11. A besta que existia e não existe mais, ela própria é o oitavo e também um dos 7, mas caminha à perdição. Veja, meu querido, por que é importante estudar a Bíblia com afinco e com dedicação? Porque o texto está aqui nos confundindo um pouco, aparentemente, porque o texto diz assim: que a besta tem 7 cabeças, mas ao mesmo tempo diz que essa 7ª cabeça é um oitavo. Vou ler outra vez o texto, diz assim: a besta que existia e não existe mais, ela própria é o oitavo e também um dos 7. Olha essa frase enigmática. O que significa isto? Segundo a interpretação de vários eruditos bíblicos, significa que está aqui falando do ressurgimento de um dos impérios. Por isso que diz assim: é um dos 7, mas ele vai aparecer e ressurgir. Ou seja, essa 7ª cabeça, ela já existiu nas formas antigas e ela vai aparecer novamente. E este sistema e este reinado estão dominados por aquela que é a grande meretriz, a grande prostituta. E este é um enigma tremendo também, porque veja como você vai ir amarrando o sistema maligno e como ele funciona. Babilônia na Bíblia é Babel. Aí você sabe que quando Babel começa, na história bíblica, tem um rei, e esse rei chama-se Nimrod, que significa revoltado. Seria o equivalente aos antifas modernos. Nimrod significa revoltado. E de Nimrod sai aquilo que nós chamamos como Babel, também conhecida como Babilônia. E qual que é o lema da Babilônia? Está lá no capítulo 11 de Gênesis: façamos célebre o nosso nome, façamos grande o nosso nome. Babilônia nasce então, como diz Santo Agostinho, do amor a si mesmo, da tentativa humana de grandeza, da tentativa humana de alcançar o céu, de ser como Deus. Por isso que Santo Agostinho, no primeiro versículo do seu famoso livro Civitas Dei, ele diz assim: 2 amores fundaram 2 cidades. O amor a si mesmo fundou a cidade dos homens, e o amor a Deus e o desprezo de si mesmo fundou a cidade de Deus. E Babilônia representa essa mão que se levanta contra o Criador, contra Deus. É o ser humano revoltado em rebelião contra Deus. E Babilônia na Bíblia, ela é a mãe de todas as abominações que os povos recebem para se contaminar. De onde nasce, por exemplo, a astrologia, a quiromancia, a consulta aos mortos, a adoração de ídolos, a bruxaria, a astrologia. Tudo isso dali está associado com Babilônia. Quando o povo de Deus se afastava de Yahvé, se afastava do seu Deus, sempre caía nos braços da Babilônia, no âmbito religioso.
adorando deuses que exigiam coisas bárbaras, como por exemplo o sacrifício dos próprios filhos. E Babilônia foi se estendendo, né, e dominando no mundo, tanto que muitos historiadores e arqueólogos dizem que os deuses gregos não eram mais que deuses babilônicos com outros nomes. Zeus era o deus babilônio chefe do panteão. Astaroth é a Diana, Afrodite e Astarte são a mesma coisa, enfim. E os gregos também e os romanos também foram abraçando essa forma de religiosidade. Então, quando Apocalipse fala da Babilônia, ela se refere em três termos. Primeiro, ela é mãe. Segundo, ela é prostituta. E terceiro, ela é uma cidade. O que significa isto? Que mais significa que ela é a origem de tudo aquilo que se levanta contra Deus. Que prostituta significa que ela não tem marido, não tem fidelidade. E isso é próprio da religiosidade extra-bíblica. Deus da Bíblia é sempre um Deus com ciúmes do seu povo. Ele exige ser o Deus único. A religiosidade extra-bíblica, ela é sempre politeísta, ela sempre tem muitos deuses, ela sempre tem o coração dividido em muitas fidelidades particulares. Mas também o texto bíblico diz aqui, e aqui tem um ponto maravilhoso da interpretação da palavra, porque a grande Babilônia também é uma cidade. E cidade significa um sistema concreto que pode ser identificado. Veja, temos um reino que é a besta, e temos um rei que também é a besta, porque tem o duplo significado. Mas nós temos também um poder visível que pode ser identificado, que é a grande prostituta. E tudo isto está impulsionado pelo grande dragão vermelho, que nós já sabemos quem que é. Então todas estas figuras bíblicas ao respeito do grande dragão vermelho, da besta, da prostituta, estão escenificando e estão descrevendo o poder maligno, tanto espiritual quanto concreto na história humana. Tão concreto que pode ser identificado com uma cidade. Uma cidade é um sistema, uma organização própria, né? E nós sabemos que uma cidade é uma estrutura visível e apalpável. Ao longo da história humana tem havido muitas Babilônias e muitas prostitutas, ou seja, centros de poder que condensavam esse espírito de rebelião contra Deus. E ao longo da interpretação histórica bíblica, muitas têm sido as identificações de Babilônia. Por exemplo, a igreja primitiva identificava a Babilônia como Roma. A igreja da Reforma identificava a Babilônia como o Vaticano, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Muitos identificam nos tempos modernos, continuam identificando Roma com a igreja, com a grande prostituta. Outros o identificam com algum país ou com alguma cidade, algum centro de poder moderno que sintetiza a rebelião contra Deus no mundo. Diríamos que de maneira concreta há muitas Babilônias no mundo, mas há uma que condensa todas as maldades e que irradia para o mundo. Talvez cada país tenha sua Babilônia. Quem sabe Brasília? Quem sabe New York? Quem sabe Londres? Lugares concretos a partir da qual se irradia todo esse poder condensado pelo grande dragão vermelho. Mas uma coisa nós como cristãos temos que aprender a identificar: onde está assentada a grande Babilônia? E a ordem é clara na palavra: fugir da grande Babilônia. Deus espera dos seus filhos um distanciamento,
O tempo é muito breve para poder explicar o que significa essa prostituição que esta grande meretriz irradia no mundo. Mas hoje temos tantas coisas que fazem o povo de Deus se prostituir. Até muitas coisas boas. Mas já dizia aquele famoso cristão que colocar coisas boas no lugar de Deus no coração acaba sendo uma idolatria. O entretenimento é bom, mas quando ele ocupa o lugar de Deus, é um ídolo. Hoje o mundo é irradiado de pornografia, é irradiado de distrações, é irradiado de tantas glórias passageiras. De algum lugar isso daí irradia para o mundo. E todo cristão, em todos os tempos, tem que estar com a capacidade do seu discernimento pronto para discernir de onde vem essa influência maligna que sempre tenta seduzir e abraçar o nosso coração. Queridos, você não é habitante da Babilônia. Você é um filho e uma filha de Sião. Você não é um habitante do monte destrutor. Você é um cidadão do monte da justiça e da santidade. Não se deixe seduzir pelo espírito da Babilônia. Permita que seu coração seja sempre fiel e atado ao Senhor. Somente assim. E no final dos tempos, a grande Babilônia é aquela que se levanta para perseguir ao povo de Deus, junto com a besta e junto com o anticristo, impulsionados pelo grande dragão vermelho que é Satanás. E ela se lança sobre o povo de Deus, porque sempre os reinos deste mundo, impulsionados pelo grande dragão vermelho, buscam oprimir e destruir ao povo de Deus. Mas, queridos, que o nosso coração esteja findado no Senhor, que nós nos reconheçamos sempre como filhos de Sião, filhos do Monte Santo, filhos do Monte da Justiça, filhos do Senhor. Finalmente quero dizer para você aquele texto maravilhoso dos Salmos: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? O limpo de mãos, o de coração puro, aquele que não elevou seu coração às vaidades, esse subirá ao Monte Santo do Senhor. Deus te abençoe, tenha um lindo final de semana e continuem refletindo ao redor da palavra de Deus. Estamos perto do fim e nas próximas aulas, nas próximas 1 ou 2 aulas, eu tentarei amarrar tudo isso que até agora eu tenho ministrado para vocês, e que Deus les abençoe profundamente. Amém.